A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça a Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Eu quero colocar uma palavra no seu coração hoje de manhã. Ela tem provocado meu coração desde a virada do ano. Tenho pensado muito naquilo que é imprescindível à minha vida, aquilo que é imprescindível à nossa casa. Eu disse ao meu filho Gabriel, dias atrás: filho, existem muitas coisas que são importantes na vida de uma pessoa, muitas coisas. Eu vou te dar 3 chances para você descobrir qual é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. E aí o Gabriel, nos seus 7 anos, olhou, sorriu e disse: papai, orar. Eu disse: quase. Ler a Bíblia? Quase. E a igreja? Quase, filho. Tudo isso é muito importante. Mas a coisa mais importante que existe, filho, na vida de uma pessoa é conhecer a Deus. E depois que você conhece a Deus, é se relacionar com Ele. Nada é tão importante na vida de alguém como conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Nessa semana, sexta-feira, eu fiz uma visita, dentre muitas, eu fiz muitas visitas sexta-feira, mas uma delas, eu tive uma experiência diferente, porque ao sair do consultório da doutora Thaís, ela está aqui hoje de manhã, quando eu estava saindo, um homem estava naquele local para consertar alguma situação do esgoto da clínica, um homem da Sanasa. E quando eu estava saindo, eu coloquei as minhas mãos no ombro dele e eu disse a ele: Deus te abençoe. E ele me disse assim: não fale isso. E eu disse: mas Deus te abençoe. E ele me disse: eu já procurei Deus em muitos lugares e eu não creio que Ele existe. E eu disse a ele: você não crê que Ele existe, mas Deus crê que você existe. E ele disse: eu já fui muito a fundo na religião, já procurei muitas coisas. Você tem sorte, porque eu não ouço pessoas como você. E eu disse: olha, Isaías diz que ainda que a gente se esqueça de Deus, como uma mãe que pode até se esquecer de um filho que amamenta, Deus não se esquece da gente. E ele me disse assim: quando eu tinha 5 anos de idade, eu matei Deus no meu coração. E eu disse: até o dia 31 de janeiro, Deus vai surpreender a sua vida. Eu não o conheço, mas Deus vai surpreender a sua vida. Como é o seu nome? Eliezer. E você sabe que esse nome tem na Bíblia? Ele disse: eu sei. Então até o dia 31 de janeiro, Deus irá surpreendê-lo. De fato, Deus tem surpreendido muita gente ao longo da história. Quando nós lemos o livro de Atos, capítulo 2, lá no versículo 12, você vai ouvir e vai ler essa expressão que diz respeito como os homens se encontravam naquele exato momento. A Bíblia diz assim, que eles estavam atônitos, perplexos, maravilhados, suspensos, e dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? O que é que aconteceu? De fato, naquele exato momento, algo inusitado havia acontecido numa grande festa judaica chamada Festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, ela acontecia após a festa de Páscoa, e ela se dava cerca de 50 dias depois da festa de Páscoa. No calendário judaico, ela era uma festa de muita importância. A sua importância era tão grande que quando você lê o texto sagrado, você vai descobrir que judeus devotos, versículo 5 do capítulo 2, vinham de todas as nações do mundo, de todos os lugares, para participarem deste momento extraordinário. Dentre as muitas razões da festa de Pentecostes, do porquê que ela existia, uma diz respeito a estarem
olhando para o passado e agradecendo a Deus por Deus ter dado a eles os 10 mandamentos, as leis, no Monte Sinai, através da vida de Moisés. Então esse povo vinha para adorar, para agradecer por aquilo que Deus havia feito no passado. Mal pensavam e imaginavam que nessa festa, nesse momento de se festejar, de se comemorar algo, Deus tinha algo por realizar, uma surpresa. Deus simplesmente estava anunciando um novo tempo, uma nova era. A Bíblia diz no capítulo 2, que de repente, no meio daquela festa, naquele cenário, uma voz foi ouvida, um som diferente. Você pode observar o versículo 6, dizendo que um som foi ouvido. Ouvindo-se um som. E é claro, nós ficamos todos perguntando, ou curiosos por se saber, que tipo de som é que estava sendo apregoado. O que é que se estava ouvindo naquele exato momento, além das conversas rotineiras e da adoração que era prestada num culto religioso? Que tipo de som se ouvia naquele exato momento e que vinha do céu? E que chocava, e que mudava, e que deixaram os homens mais tarde perplexos pelo fato ocorrido. Você vai entender e perceber que esse som que a Bíblia diz era a voz do próprio Deus, sendo falada e perceptivelmente audível ao coração ou aos ouvidos de quem estava ali naquele exato momento. E ao ouvir esse som, diferente de qualquer outro som, diferente de qualquer outra voz que tinham ouvido até o presente momento em suas vidas, foram amplamente impactados. Suas vidas foram mudadas, amplamente mudadas. A Bíblia diz que Deus naquele dia mudou a história de muita gente, a começar pelos galileus. Você observa no versículo 7 e 8. Enfim, Deus tomou nas suas mãos esse povo, e logo começaram a falar das grandezas de Deus, nas suas mais diversas línguas. Você pode então imaginar o que Deus estava fazendo naquele dia, transformando vidas, corações, pessoas, anunciando a sua grandeza, falando como nunca havia falado até então, sua voz passando pelo coração dos homens e tomando forma na alma das pessoas e as levando a um compromisso diferente. Deus estava falando. E nesse exato momento é que nós tomamos a consciência da chegada gloriosa do Espírito Santo, porque ele veio no dia de Pentecostes, e ao chegar, situações extraordinárias passaram a acontecer. Um som que é ouvido numa festa, voz de Deus, Espírito Santo que chega e inaugura um novo momento na história da raça humana, de maneira que havia um divisor de águas entre aquilo que fora no passado e o que estava acontecendo naquele exato momento, no presente, tendo em vista o futuro, onde o Senhor diria ao nosso coração mais tarde: peça, porque vocês receberão medida, recalcada, sacudida, transbordante, porção maravilhosa do Espírito Santo na vossa vida. Quando o poeta falou sobre um Deus que passa pelas nossas vidas, ele cantou dizendo que todo lugar é comum até Deus passar por ele. Todo lugar é absolutamente igual ou comum até que Deus passe por ele. Deus estava passando por aquele lugar naquele dia, e de forma extraordinária, sem contestação alguma. Os homens ficaram tão somente transformados, como abençoados, como perplexos, por descobrirem que Deus pode passar. E quando Deus passa, milagres, maravilhas e situações extraordinárias acontecem por ocasião desse Deus que passa.
Então você podia glorificar o Senhor nessa manhã, porque em minha oração durante esses dias, se há algo que eu tenho pedido ao meu coração, à minha família e a este povo que se chama pelo nome do Senhor, é que Deus passe por nós, que Ele note a nossa vida, que Ele perceba o nosso casamento, que Ele olhe para a sua amada igreja preciosa e querida, que Ele passe por nós, porque por onde Deus passa, coisas lindas acontecem, maravilhosas e benditas se sucedem ao nosso coração. Quando você toma por consciência a história de Davi, você vai descobrir Davi falando desse tipo de situação ao longo de seus salmos e de sua adoração. Davi tinha consciência tão fascinante da importância da presença do Senhor, que quando escreveu o Salmo 51, e ele após pecado ou tratamento de Natã ao seu coração por ocasião do seu pecado com Betseba, Davi escreve o Salmo 51 e lá no meio da sua adoração, Davi simplesmente diz: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, não me lances fora da tua presença, e torna a trazer ao meu coração a alegria da tua bendita, gloriosa e maravilhosa salvação. Se algo que Davi de fato valorizava, era essa presença que Deus possui em nossa vida. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Por certo, em suas composições, nós vamos encontrar ele falando da preciosidade que era a presença do Senhor, e o que é que acontecia quando Deus passava. Tive o privilégio nessa semana de ler diversas vezes o Salmo 65, dentre as muitas vezes, uma com a minha esposa numa oração à noite. Mas lá no Salmo 65, na versão viva, você vai descobrir Davi dizendo assim no versículo 11: por onde tu passas, as árvores se enchem de frutos, os pastos secos do sertão ficam verdes, e os montes se cobrem de flores coloridas, os campos ficam cheios de rebanhos nos vales, e os próprios vales brotam as espigas de trigo e cevada, e toda a terra vibra e canta de alegria. Esses fatores que o salmista está dizendo que acontecem onde vivemos, acontecem unicamente e exclusivamente por onde o Eterno passa. Por onde ele passa, há um rastro de bondade. Por onde ele passa, há um rastro de manifestação de milagres. Por onde ele passa, transformações palpáveis e audíveis acontecem. De sorte que se a árvore não produz, ela passa a produzir. Se os montes que estão vazios, secos, eles passam a dar o seu trigo e a sua cevada. Por onde Deus passa, não há como vibrarmos e termos intensidade. Por onde Ele passa, não há como não ter canções de júbilo e de vivas de alegria, porque aonde o Rei está, há júbilo e alegria perpétua. Por onde tu passas, a presença do Senhor, para Davi, era algo imprescindível. Não podia se abrir mão dessa presença. Era algo extraordinário. Davi tinha essa consciência. Ao compor o Salmo 23, ele fala do Senhor, que é o pastor, e que de fato, em sua providência, não permitirá que nada nos falte, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada, absolutamente nada, me faltará. Mas em meio à sua declaração de um Senhor que é soberano e que provê a nossa vida exatamente tudo aquilo de que necessitamos, para que em nosso caminho possamos ir a pastos verdejantes e a águas tranquilas, Davi também fala de um momento de perigo enquanto vivemos. Davi fala de proximidade de morte. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Por certo, alguns dos senhores que se encontram aqui de manhã já tiveram uma certa proximidade com essa realidade, onde os sonhos foram roubados, onde um ente precioso partiu para uma outra vida. Proximidade da sombra da morte.
Davi tão somente ao citar dessa dificuldade em sua vida, a despeito de um Deus que provê, ele disse: não temerei mal algum. Por quê? Será que porque Davi era um matador de gigantes? De fato ele o era. Havia uma excelência em sua vida, era um homem sisudo em palavras, claro. Será porque é que a Bíblia reservou a Davi cerca de 66 capítulos? É o personagem mais citado nas Escrituras após Jesus Cristo. 39 vezes o seu nome é citado no Novo Testamento. Será porque Deus disse que a cidade chamada Jerusalém receberia o seu nome, cidade de Davi? Ou porque o próprio Deus disse: ele é um homem que tem o meu coração, conhecido como menestrel, poeta, rei. De fato, o coração de Davi estava pegado ao quê? Ele logo diz: eu não temo mal algum, absolutamente, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me protegem ao longo de minha jornada. O fato, precioso e amado irmão, chegamos aqui nessa manhã com uma percepção, uma convicção em nosso coração: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus passar por nossa vida e a sua presença for uma marca distinta e que distingue dos outros, então você pode ter a segurança e a certeza de que enquanto você viver nessa terra, Deus o abençoará e fará com que os seus passos sejam passos de um homem bom. E por ser passo de um homem bom, Deus o prosperará à medida que você prosseguir. E você podia levantar uma das suas mãos e dizer aleluia hoje de manhã, e dizer glória a Deus hoje de manhã. Quando Davi falou dessa presença do Senhor, ele disse também nesses termos, está no Salmo 16, lá no versículo 11, ele disse: junto a ti sempre há, junto a ti, preciosa e abundante alegria. Ao teu lado, os prazeres mais deliciosos da tua eterna presença. A presença do Senhor, a presença de Deus, ou a face do Senhor, são expressões que no original indicam felicidade total e eterna. Um tipo de prazer, de gozo, de alegria que o mundo não pode nos dar, não pode nos oferecer, que nós só encontramos na sua presença. É por isso que a Bíblia diz que na presença de Deus há delícias perpétuas e eternas. E encerra o assunto dizendo que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. De modo que se você chega triste em sua presença, logo o seu coração se enche de júbilo e de gozo, porque Deus é um Deus que trata da sua alma e te leva a pastos verdejantes e a um gozo inefável em sua presença. E eu tenho a percepção nessa manhã que Deus reservou algo mais para a sua vida, além de tudo que Ele já fez. Você não pode chegar a uma festa como essa, pensando só no Deus do passado, uma festa de Pentecostes, que congrega o Deus da lei, ou o Deus que deu coisas lindas ontem, sem a percepção de que Ele pode invadir uma reunião como essa, e você ouvir a sua voz e a sua vida ser transformada. Você tem que entender que aonde chegamos, 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Deus se faz presente, ali há sinais e maravilhas, ali a sua presença, e se há a sua presença, a alegria perfeita, a gozo bendito, a transformação radiante, de sorte que a sua vida hoje de manhã será invadida pela alegria, pelo poder, pela graça, e Deus visitará o seu povo, e você podia dizer aleluia hoje de manhã, querido. Você há de convir que Moisés tinha uma compreensão maravilhosa a respeito dessa presença. Deus o chama para conduzir o seu povo, para que saísse do Egito, e assim Deus opera milagres, abre o mar vermelho, logo após atravessarem as águas turbulentas do mar, e vencerem o Egito de forma milagrosa. Após 3 meses, eles chegam ao Sinai, e lá no Sinai Deus começa a falar com Moisés, a respeito daquilo que tanto lhe trazia prazer. Aquela nação precisava ser educada num caminho novo, ensinada na lei e no preceito que agradava o coração de Deus. E Deus então começa a ensinar a Moisés a respeito daquilo que ele queria. Logo chama a liderança de Israel,
70 anciãos, sobem ao Monte Sinai, e lá eles veem de forma extraordinária a glória de Deus. Está no capítulo 24 de Êxodo. Vem, e o texto ele é tão lindo, que ele remete a essa visão, e você pode acompanhá-la. Êxodo capítulo 24, rapidamente. Versículo 9. Algo extraordinário estava acontecendo. Deus diz: subam ao Monte Sinai. E agora estão lá. E vejam o privilégio que tem. Versículo 10 do capítulo 24. Viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Que visão esses homens tiveram? Moisés, Arão, Nadab e Abiú, sua liderança, viram o próprio Deus. Mas não demorariam muito para que os seus corações se desviassem. Deus chama Moisés ao monte. E agora Moisés está lá solitário, falando com o Senhor. E o povo desce, está sob a liderança de Arão. Logo dizem Arão: este Moisés desapareceu, não chega. Então Arão, faça para nós outros deuses. E Arão ouve o povo, e ele faz um bezerro de ouro. Capítulo 32. Com as riquezas que possuíam, que eram fruto da vitória contra os egípcios, brincos, ouros, e ali eles fazem um bezerro. E lá do alto do monte, o Deus que vê, disse a Moisés: Moisés, esse povo já se desviou, por tudo que fiz por eles, já se desviaram, desce. E Moisés desceu, e quando ele chega, vê o povo envolvido com práticas que Deus não aprovava, e o coração do Senhor magoado. E logo Deus falou com Moisés, e Deus tratou com o povo, e lhe disse: olha, eu vou matar esse povo, vou levantar de você um povo melhor. E Moisés intercede: Senhor, o que as nações vão dizer a teu respeito? Deus ouve a oração de Moisés, mas olha como Deus trata com Moisés no princípio. Em sua resposta, Deus diz assim, versículo 1 do capítulo 33, ordenou o Senhor a Moisés: saia do lugar com o povo que você tirou do Egito, vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os adversários, cananeus, amorreus, ferezeus, heveus, vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Deus disse: muito bem, Moisés, olha, vão para a terra que eu prometi aos antepassados, eu vou enviar um anjo à frente de vocês, vão para a terra que mana leite e mel, eu vou dar vitória contra os adversários, vocês vão ser prósperos, não é esse o sonho de vocês? E aí Deus disse a Moisés: mas a minha presença não irá convosco. Não se engane, não confunda bem-estar social, recursos, com presença de Deus. Nem todo homem bem-sucedido tem a presença de Deus. Deus disse: eu vou enviar um anjo, eu vou abençoar vocês, mas a minha presença não vai. E Moisés ouve aquela palavra e diz ao Senhor: Senhor, não envia anjo, não faça a gente ir para a terra, não dê vitória contra os adversários, porque se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Você pode observar Deus respondendo a Moisés mais tarde, no versículo 14, 15, 16, o Senhor disse: farei o que você me pede, porque me tem agradado de você, e o conheço pelo teu nome. Moisés tinha essa compreensão de como a presença de Deus ela é inegociável, imprescindível. Se a tua presença não for conosco, não nos faça avançar, não nos faça subir.
Eis a razão de sua grandeza. Quando falou a Josué por ocasião da sucessão de liderança, Moisés foi tomado pelo Senhor no monte e logo chamou a Josué. Deus logo chamou a Josué para uma conversa e disse a Josué: levante-se, passe o Jordão, eu vou dar toda a terra que você colocar a planta do teu pé, tenha bom ânimo. Como fui com Moisés, serei contigo, Josué. E Josué agarra essa presença gloriosa, e a Bíblia diz que a fama de Josué, ela era por toda a terra, porque Deus era com ele. Hoje de manhã, tem alguém aqui que deseja a presença do Senhor? Tem alguém aqui hoje de manhã que pode levantar uma das suas mãos e dizer: eu quero que Deus passe pela minha alma e fique? Se tem alguém assim hoje de manhã, podia dizer um glória a Jesus hoje cedo, podia dizer uma compreensão de que entende, amém, e louvado seja Deus hoje cedo. Presença. Será que existe para nós algo tão importante quanto a presença do Senhor? Quanto o fato de que é necessário Ele passar por nós? Como diz a velha canção: Kumbaya, Senhor, Kumbaya, passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Será que é algo tão imprescindível? Supostamente, alguns têm pedido pelos seus negócios e devem fazê-lo, pela família, claro. Mas nada traz tantos benefícios à vida de alguém que não seja a presença do Senhor, Ele passando por nós, estabelecendo a sua morada e o seu tabernáculo. Quando nós lemos o livro de João, lá no capítulo 4, se encerra uma história fascinante. Lá você vai encontrar no capítulo 4 de João, dos Evangelhos, você pode observar uma expressão que às vezes nós não damos conta, que às vezes até menosprezamos, porque ela não nos ensina absolutamente nada, mas ela é altamente significativa. Você vai observar esta expressão no capítulo 4 de João, versículo 4. O texto diz assim, a respeito de Jesus: após Ele batizar com seus discípulos, alguns, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas seus discípulos, Ele deixa a Judeia e vai para a Galileia. E a Bíblia diz assim, que era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. Passar por Samaria. Jerusalém até então já tinha tido sabor e a experiência de um Deus que passa e estabelece coisas novas quando passa. Havia uma distinção muito grande entre Jerusalém e Samaria. Samaria, ou os samaritanos, eles eram de uma raça mestiça, parte judia e parte gentios. Gente que havia se formado durante o cativeiro, eram rejeitados pelos judeus, porque não podiam provar a sua história, a sua genealogia pura. Por isso, estabeleceram em Samaria, no Monte Gerizim, o seu próprio lugar de adoração. Por isso que a mulher samaritana diz a Jesus no poço: os nossos pais adoram nesse lugar. E o Senhor disse a ela naquela conversa: não é nem em Jerusalém, e nem nesse monte onde Abraão adorou, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e o momento chegou. Samaria, Jesus estava passando por aquele lugar, e havia uma distinção enorme. Jerusalém, lugar onde os homens tinham paixão de ir e passar. Samaria, rejeitado pelos homens. Jerusalém, centro da adoração religiosa de seu tempo, e ainda nos dias de hoje cultuado em muitas nações. Samaria, lugar desprezível e vil, lugar que ninguém queria passar, lugar em que os rabinos falavam mal, e quando queriam ofender Jesus, diziam que ele era samaritano. Samaria, povo mestiço.
Acontece que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. O seu amor é maior do que preconceitos sociais, é maior do que qualquer outra coisa. Então ele passa por Samaria, e lá em Samaria algo extraordinário acontece. Ele fala com a mulher, conhecedor de sua vida, diz: olha, a sua vida emocional está desgastada. E ela diz: eu vejo que tu és um profeta. Ah, se você soubesse quem de fato eu sou, em vez de eu pedir água a você, você que pediria, e a água que eu te der vai mudar a sua história. E aquela mulher diz, e se entrega ao apelo, e pergunta: de fato o Cristo bendito nos prometeu coisas lindas? E Jesus diz: de fato, eu sou o Cristo que fala convosco. E aquela mulher, impactada com Jesus, que passava por Samaria, corre para casa para dizer aos seus o que é que Jesus tinha feito em sua vida. Não demorou muito para que os homens viessem falar com Jesus. A Bíblia diz que Samaria foi amplamente impactada, não mais por aquilo que a mulher falava, mas porque Jesus estava em Samaria, passando por lá. Ora, ao longo da história, Samaria foi alvo do amor do Senhor. É por isso que quando Jesus disse para os seus discípulos ficarem em Jerusalém, não disse para ficarem só em Jerusalém, disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do Espírito Santo, e depois sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria. Porque Deus ama tanto Jerusalém como Samaria. Deus ama tanto o rico como o pobre, o afortunado ou aquele que não tem, não é bem sucedido. Deus tem essa graça enorme. E quando Ele passa, coisas lindas e extraordinárias acontecem. Já viu o que aconteceu na casa de Jairo, numa hora de muita necessidade, quando a sua filha estava enferma, em perigo, e aquele líder da sinagoga, sabedor de que Jesus estava na região, começou a clamar e a falar: Rabi, Rabi, mestre, tenha compaixão de mim, vem para a minha casa, passa no meu lar, adentra as minhas situações. A minha filha está enferma, mas eu tenho uma convicção muito forte, que se o Senhor chegar em minha casa e colocar as tuas mãos sobre a minha filha, ela vai viver. E Jesus, ouvindo o apelo daquele pai, passa a ir com ele, e a surpresa extraordinária ao coração daqueles que já tinham dito para que ele não importunasse o mestre, porque a filha já havia padecido, foi enorme quando viram aquela menina em pé, diante de uma ordem que o mestre havia dado: Tabita, menina, a ti te digo, levanta e anda. E aquela menina se levantou e ficou em pé, e grande foi a alegria daquela casa. Isso se sucede, isso aconteceu porque Jesus passou pela casa de Jairo. Onde Deus passa, coisas gloriosas acontecem. E hoje de manhã Deus preparou um tempo especial, a minha vida e a sua vida, para passar por nossa alma, para passar pelo nosso coração, para visitar a nossa família e para transformar o nosso mundo interior, tendo em vista o exterior, que é tão importante. Um Deus que passa, e quando Ele passa, coisas lindas acontecem. Eu estive falando com Eliezer num consultório, e quando falei com aquele homem, ele dizia: eu matei Deus no meu coração. Mas eu olhava para os seus olhos e eles começaram a ficar marejados. E eu saí de lá e eu disse: Senhor, agora eu assumi um compromisso diante do Senhor de orar pelo Eliezer, um homem que trabalha na Sanasa e que diz que matou o Senhor no coração. Mas eu vi no fundo da alma daquele homem uma briga com o Pai. E lá no desejo do seu coração, um desejo de conhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Deus, nessa sexta-feira, passou pelo Eliezer. E eu já disse: Senhor, o Senhor vai me proporcionar o privilégio
de me encontrar até o dia 31 com esse homem e dizer a ele: Deus passou por você, Eliezer, e a sua vida é outra. Hoje de manhã, Deus está nesse santuário, e o seu desejo tão somente é passar por cada um de nós, porque por onde Deus passa, as árvores frutificam, os campos secos do sertão se tornam verdes, as flores do campo se tornam coloridas, os pastos abundantes, a terra vibra, e os homens cantam de louvor e admiração. Eu ouso declarar sobre a sua vida dessa manhã, que esse ano você vai vibrar muito porque Deus passou em sua vida. Você vai cantar muito esse ano por aquilo que Deus vai fazer na sua família. Canções de adoração e de gratidão ao Senhor e de louvor ao seu santo nome. Porque por onde Deus passa, todo o caminho que Ele passa deixa de ser comum e Ele é consagrado para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Talvez você se entenda como um Samaria, alguém que não tem valor, desprezível. Se você fosse fulano ou ciclano, Deus daria atenção. Não, querido, era necessário ele passar por Samaria, porque Deus não faz distinção de pessoa. Ele passa tanto por Jerusalém, como ele passa por Samaria. E hoje, Deus está passando por muitos lugares nessa terra. Dentre os muitos lugares que Ele passa, Ele reservou um tempo especial com essa comunidade, com o seu coração, para passar pela sua alma e para te dizer: você é muito especial, e eu tenho um plano que você talvez não entenda, mas é soberano em sua casa, e vai te levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Antigamente nós cantávamos: a sombra da noite se aproxima, e dela ou nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho, não me deixes. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me a chegar. Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, porque já faz tarde, faz tarde. Tens meu coração para morar, faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, meu Salvador. Quantos dessa manhã querem que Deus passe pela família e pelo coração? Quantos dessa manhã querem dizer: Senhor, eu não quero só que o Senhor passe, eu quero que o Senhor fique. Se essa é a sua oração, se coloque em pé em nome de Jesus. Senhor, eu quero que o Senhor fique, que o Senhor fique, que o Senhor fique, que o Senhor passe, mas que o Senhor fique enquanto os músicos vão chegar. Eu quero te dizer que é o enorme interesse dos céus nessa manhã em sua vida e em sua família, porque por onde Deus passa, toda a sequidão termina. Talvez o seu coração se sinta assim, perfeitamente seco, envolvido com coisas que não trazem tanto prazer à sua alma, apenas te ocupam. Preocupações com relação ao futuro, preocupações com relação à família. O que vai ser? Lança o teu cuidado ao Senhor, porque Ele te susterá, querido, hoje de manhã. Confia nele, faça da presença do Senhor algo inegociável, imprescindível acima de tudo. Pastor Eus vai chegar. Chega, queridão, preciso de você. Imprescindível. Presença do Senhor. Na virada do ano, quando eu falava com o Senhor, eu dizia: Senhor, os homens estão pedindo muitas coisas. Alguns estão dizendo que o que é importante na vida é ter paz, muito dinheiro no bolso para dar e vender. O que precisamos é de uma família mais coesa. O que precisamos é de emprego. Tudo isso tem o seu devido valor. E eu disse ao Senhor na minha oração: Senhor, se há algo que para a minha vida é inegociável, mais do que tudo, é a tua presença. Eu quero mais de ti, eu quero te conhecer mais de perto. Jó dizia: antes eu tinha um conhecimento que era de ouvir falar. Eu ouvi muito a teu respeito, e de ouvir falar eu já encontrei um caminho, mas há algo mais profundo do que isso, há algo mais amplo do que isso, há algo que nós precisamos procurar, e que Jó diz: agora os meus olhos te veem, agora eu te vejo e contemplo a tua face. Davi dizia: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. E você deve levar em consideração o fato de Davi ser um rei, um monarca, e poder escolher qualquer lugar que um monarca pode escolher. Mas quando ele pensou em algo que era imprescindível,
Então ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque lá, e não é sem razão, Senhor, ir na tua casa, lá eu contemplo a tua face, e eu aprendo no teu santuário. Por certo, há algo tão importante quanto a presença do Senhor. Há algo tão bendito e maravilhoso quanto a um Deus que passa por nós, que não se esquece de Samaria, dos desafortunados, empobrecidos de espírito, dos fracos, das viúvas, dos órfãos, ou dos fortes. Passa por nós, Senhor, que nós possamos ouvir tua voz, voz que transforma a nossa alma, voz que nos deixa perplexos pelo milagre, atônitos. O que é isto? É o Deus que chegou. Não estamos falando aos senhores de religião. Talvez você tenha sido criado numa religião. Religião não salva ninguém, ela ajuda, ou pode atrapalhar. Estamos falando de um relacionamento com Deus. Isso é imprescindível ao jovem, ao solteiro, ao pai de muitos filhos, ou à família que não tem filhos, ao idoso que termina a sua jornada de ditosa velhice, glorificando ao Pai. Presença do Senhor. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não vai conosco, não nos faça subir desse lugar. Talvez você queira ser grande, Deus pode até fazer você ser, mas seria uma tragédia você ouvir de Deus: eu não vou com você. Que você ouça o Senhor dizer: meu filho, o que você quer? Porque quem tem a presença de Deus tem tudo o que precisa nessa vida. Lembrem-se, o tempo é o preço que se gasta para se ter a presença de Deus. O tempo é o preço que se gasta por quanto queremos obter de sua presença. Se você quer muito, então tem que estar muito aos seus pés. Ontem de madrugada tive o privilégio de estar na presença do Senhor. Hoje cedo, mais do que qualquer outra coisa, antes de fazer qualquer outra coisa, estive na presença do Senhor. E agora estamos aonde? Na presença do Senhor. E Ele passa por nós. Você pode levantar suas mãos aos céus, ou se sentir mais confortável, pôr a mão no coração. Mas é um momento importante entre você e o Deus presente, entre você e aquele que diz: eu sou Emanuel, Deus presente, onipresente. Não há como escapar de sua presença. Ele está em todo lugar. A sua presença enche a terra e assombra o mundo. Por onde tu vais, lá está o Senhor, no mais alto dos céus ou no mais profundo do mar. Para onde fugirei eu da tua presença, Senhor? Tua presença